da tua sabedoria e da tua direção, Senhor. Por isso, estende as tuas mãos sobre ele agora e o conduz, Senhor, diante da tua presença, iluminando a sua mente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, vocês podem tomar assento. Eu quero aqui agradecer à diretoria geral da igreja, agradecer também a vocês convencionais, os irmãos e as irmãs, por essa oportunidade de estar aqui. Eu sei que muitos outros dentre vocês poderiam também estar ocupando esse espaço e o fariam também com muita competência. Muito provavelmente eu aqui estou dirigindo a minha palavra a vocês nessa manhã por conta da especificidade desse tema. Caminhe comigo, eu sou bem objetivo. Eu espero que a nossa conversa nessa manhã seja de bênção para a sua vida. A gente vai falar sobre esse tema. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Vamos pensar um pouco no ministério como uma maleta, uma valise. Conta-se que numa cidade do interior da Inglaterra, muito tempo atrás, obviamente, você deve se lembrar, nossos pais, nossos avós, que partos eram feitos dentro de casa. As irmãs se lembram disso, né? Alguns maridos com mais idade também se lembram. Então, numa cidade da Inglaterra, no interior, há muito tempo, foi chamado um médico da família para fazer o parto. O médico obstetra para fazer o parto daquela mulher grávida. O médico chega conduzindo uma maleta, uma valise, e ele entra no quarto, pega uma bacia com água morna, uma toalha, e ele inicia o trabalho de parto. Encosta a porta, daqui a pouco ele abre a porta, pede para o marido daquela mulher: você tem como me arrumar uma chave de fenda? Aquele homem disponibiliza uma chave de fenda para ela. Passa-se alguns minutos, o médico se dirige novamente àquele marido e diz: você tem como me arrumar um martelo? Passa-se alguns minutos, ele se dirige novamente a esse marido, abre a porta, já suado, e diz: você tem como me arrumar um serrote? E aquele marido disse: mas doutor, está acontecendo alguma coisa? Ele disse: não, apenas eu ainda não consegui abrir a minha valise de instrumentos. Da nossa vocação ministerial. Não raro o pastor é o consolador desconsolado. Obviamente eu quero que você que me ouve agora de manhã, sempre que eu dizer pastor, estou sendo mais específico para o pastor, mas inclui de uma maneira genérica a todos os obreiros, as missionárias, a todos vocês que me ouvem com maior ou menor intensidade. Não é raro o pastor ser um consolador desconsolado, o orientador desorientado, ou um médico ferido. Existem vários estudos que tratam do conceito do curador ferido, ou do médico ferido. Eu, dentre muitos que se encontrei de uma psicóloga inglesa chamada Alice Barr, que ela fez um levantamento com um grupo específico de pessoas, de uma pesquisa, com psicólogos e terapeutas, e ela chega a essa conclusão: 73,9% das pessoas do seu grupo de estudo escolheram essa vocação levadas por algum tipo de ferida pessoal. Então, isso fez com que ela estudasse as feridas interiores que os conselheiros, e na pesquisa dela ela relata isso, e os pastores de alma, que inclui eu e você, temos, e como isso foi determinante na escolha da nossa vocação. Então esse estudo por si só já pressupõe: eu e você temos feridas. Acredito que isso não seja uma novidade, uma revelação. A questão é que essas próprias feridas, quando não são elas tratadas, podem causar danos profundos nas pessoas que conosco se relacionam. Vocês sabem muito bem que a saúde das ovelhas depende do pastor que delas cuidam, não é isso?
a saúde do rebanho depende do pastor que delas cuida. Um pastor doente vai gerar um rebanho doente. Uma ovelha doente também pode adoecer um pastor. E adoecido o pastor também termina adoecendo a igreja. Lucas capítulo 4, verso 23, Jesus citou um provérbio, um dito muito conhecido naquela época, quando ele estava na sinagoga de Jerusalém, quando Jesus diz assim: médico, cura-te a ti mesmo. Ou seja, Jesus está dizendo que nós temos que ser cuidadores de si mesmos, sermos o nosso próprio terapeuta. Ou seja, nenhum de nós conseguirá cuidar melhor de outros, além do limite que nós cuidamos de nós mesmos. Ou seja, o cuidado adequado do outro é precedido pelo cuidado adequado de si mesmo. Se eu estou adoecido, certamente eu terei dificuldade de cuidar das feridas dos outros. Então, resumindo essa primeira parte introdutória, eu e você somos responsáveis em construir a nossa própria rede de cuidado. É uma responsabilidade minha e sua, como obreiros. Como é que nós vamos construir essa rede? E eu vou ajudando você na construção disso. Disse Carlos Bartolomeu: não descuides o cuidado de ti mesmo, e não te des aos outros até o ponto de não restar nada de ti, para ti próprio. Certamente deve ser presente a recordação das almas de quem és pastor, mas não te esqueças de ti mesmo. Os irmãos que vieram do Nordeste, de outras regiões do Brasil, que utilizaram avião, receberam recomendações. Em caso de pane nesse lugar, você primeiro coloque a máscara em si mesmo. Mesmo que tenha uma criança ao seu lado, um idoso, primeiro coloque a máscara em si mesmo. Então, se nós queremos servir eficazmente as pessoas, cuidar de modo adequado das pessoas, saudável, nós precisamos primeiro garantir a máscara de oxigênio para o nosso próprio ministério. Por isso que Atos, no capítulo 20, verso 28, Paulo está dizendo aos anciãos de Éfeso: cuidem de ti mesmos e do rebanho. Ou seja, ao mesmo tempo que você tem um olhar voltado para o rebanho, para as ovelhas do Senhor, tenha um outro olhar voltado para si mesmo. Eu sou psicólogo clínico, já foi dito, e de alguma maneira eu não quero aqui com a minha fala aumentar o fardo de nenhum de vocês. Eu também carrego os meus. Mas essa palestra deve ajudar você a responder a pensar em pelo menos duas questões. A primeira delas: como é que você pode avaliar a sua própria saúde ministerial? A gente não tem um centimômetro em que a gente possa medir de maneira objetiva o nível da sua saúde emocional, a sua saúde como um todo. Eu espero contribuir com a minha fala aqui nessa manhã, nesse sentido. E uma segunda coisa, o que você deve fazer para se manter sendo apenas meu amigo de ministério e não se tornar meu paciente? Eu espero contribuir com isso. Lidando com os lixos internos de outras pessoas, nós mesmos podemos adoecer, porque você sabe que o ministério tem as suas alegrias, uma cerimônia de batismo, um casamento, uma apresentação de uma criança, mas o ministério também tem as suas tristezas. Certo pastor me disse, depois de ouvir pessoas infelizes, insatisfeitas, o dia todo, um dia de atendimento pastoral, queixosas de coisas das mais diversas, sinto-me desgastado, e quando chego em casa não quero ouvir mais ninguém, e quando vejo minha esposa e filhos querendo colo, desejando a minha atenção, eu tenho vontade de correr. Peter Drucker, que foi um especialista em liderança, já falecido, ele dizia que nos Estados Unidos da América há 4 trabalhos que são os mais estressantes naquela nação: presidente dos Estados Unidos, reitor de universidade, diretor de hospital, e em 4º lugar, o que você acrescentaria? Pastor de igreja. Tive o privilégio de fazer alguns cursos com o doutor
Francisco Lotufo, que é um psiquiatra do Hospital da Universidade de São Paulo, e ele fez uma pesquisa com 53 pastores de diferentes denominações, reformadas, pentecostais, na região da Grande São Paulo, 53 pastores, e ele chegou a algumas conclusões. Ele relatou o resultado dessa sua pesquisa, vários questionários, e ele disse que o estresse de um pastor que trabalha de verdade, é comparável de bombeiros em situação de risco. O estresse ministerial de um pastor é comparável ao estresse de motoristas de ônibus em horário de pico em São Paulo. Cresce cada vez mais no dia a quantidade, melhor dizendo, de pastores que adoecem fisicamente, emocionalmente e agora mentalmente. Aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo espaço, no início do ano, eu falei sobre depressão e suicídio. Não é o foco da nossa fala hoje. Mas quantos pastores também já estão adoecidos mentalmente? Uns poucos pastores procuram ajuda. Menos mal. Ajuda é coisa de Deus. O chamado é divino. Nós sabemos disso. O chamado é especial. Mas nós não somos pessoas especiais. Somos pessoas comuns. Não somos semideuses. E temos fraquezas, temos limites, cometemos pecados, cometemos erros, equívocos. Há falhas e imperfeições em todos nós. Eu tenho mais consciência das minhas do que das falhas das minhas ovelhas. Eugênio Peterson, recentemente falecido, escrevia muito para pastores. Ele dizia que a igreja é uma comunidade de pecadores, pastoreada pelo maior deles. Por isso, irmão, não é pecado nós sermos gente. Pecado é nós tentarmos ser Deus diante das pessoas. Aliás, li recentemente uma frase de Spurgeon, um notável pregador batista, chamado Príncipe dos Pregadores. Ele dizia assim: quando falarem mal de você, não fique chateado, pois no fundo você sabe que você é muito pior do que aquilo que estão pensando sobre você. Então, irmãos, não nos cobremos tanto. Não tentemos carregar um fardo que não é nosso. Nós somos chamados para representar a Deus, mas não para sermos substitutos de Deus. Alguns crentes até me falam, né? Em algumas situações eu tenho uma pressão um pouquinho maior que a de vocês, em algumas situações. Então, alguns crentes me falam: o senhor vai me entender muito bem, que o senhor, além de ser meu pastor, o senhor também é psicólogo. Então já está dizendo, você tem duas grandes razões para não falhar no cuidado para comigo. Isso que eu falo, às vezes para algumas situações da minha pressão um pouquinho maior. Mas às vezes nós queremos ser vistos como capazes de resolver todo e qualquer problema, como se estivesse nas nossas mãos essa competência. Eu, há cerca de 20 anos aproximadamente, visitando os irmãos lá do Nordeste, numa viagem longa de uns 30 dias, eu fui abençoado não só por esse conhecimento cultural, mas aprendi uma história com os nossos irmãos nordestinos, que alguns de vocês vão provavelmente conhecer. Ouça essa história, essa anedota alegre, que é a história do doutor sabe tudo. Um homem do campo, um matuto, um sertanejo, sabendo que no pequeno lugarejo tinha um homem que se dizia ser médico, porque a maneira como ele tratava com ervas e com algumas recomendações das pessoas que a ele o procuravam, levados por alguma dor física, o doutor sabe tudo conseguia resolver isso com uma precisão incrível. E esse sertanejo quis confundir esse doutor, foi até ele. Ele, na verdade, esse sertanejo estava doente, procurou o doutor, e o doutor apenas pediu a ele, falou: olha,
você só me traga aqui um exame de urina depois de 6 horas de jejum. O sertanejo, então, matuto, querendo testar a sabedoria daquele doutor, suposto doutor, urinou, recolheu no vidro um pouco daquela urina, pediu para que a sua filha adolescente também cedesse ali um pouco de urina, colocou dentro daquele vidrinho, e antes de sair para a consulta no dia seguinte, recolheu algumas gotas do óleo do seu carro, passou o dedo no óleo do carro, passou dentro e colocou dentro do vidro, balançou bem, levou para o doutor sabe tudo. Chegando lá, o doutor sabe tudo, diante agora desse paciente com o vidrinho na mão, balançou, colocou na luz do sol e disse: meu amigo, a coisa está pior do que eu imaginava. Você está com 2 cálculos renais. A sua filha adolescente está grávida de 12 meses. Perdão, de 2 meses. E o seu carro está para fundir um motor daqui a 3.000 quilômetros no máximo. Então, irmãos, às vezes nós deixamos de entender que nós temos limites. Nós temos limites de conhecimento, de sabedoria, limites também físicos. A nossa alma, o nosso corpo tem limites. A maioria de nós, pastores, certamente já ouviu a frase, eu já disse a frase: eu não posso descansar porque o diabo não descansa. Que a mente desocupada é a oficina do diabo. Eu tenho que estar em contínuo ativismo. E com isso a gente vai se afastando de uma espiritualidade genuína e nós vamos nos afastando da nossa própria humanidade. Um pastor não peca só quando ele é preguiçoso, só quando ele desvia dinheiro da igreja. Um pastor peca quando ele também deixa de cuidar de si mesmo, como nos recomendam as Escrituras. Nenhum de nós está bem o tempo todo. Eu percebo quando preciso de alguns dias de férias, quando eu já estou dizendo algumas coisas a algumas das minhas ovelhas, com um pouco de agressividade. Eu falo: estou precisando um pouco mais de descanso alguns dias, porque isso não é saudável. A gente pode ser ferido, mas nós não podemos ferir. Então nem Jesus, sendo um ser humano, esteve bem o tempo todo. Os irmãos conseguem entender isso? Nem Jesus, sendo uma pessoa humana, esteve bem o tempo todo. Preguei agora no mês passado falando sobre a depressão de Jesus, quando Jesus estava no jardim do Getsemane, e quando ele foi ao jardim do Getsemane orar na companhia de 3 dos seus amigos, e Jesus pedindo a eles, vocês não podem velar comigo, estarem comigo pelo menos por algum tempo? E 3 vezes Jesus fez esse pedido, enquanto os seus apóstolos, esses 3, dormiam. Então o próprio Deus, na pessoa de Jesus, precisou de solidariedade, precisou de alguém ao seu lado. Palavra do Senhor Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 31 e 32: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque há muitos que iam e vinham e não tinham tempo, e foram sós num barco para um lugar deserto. O membro da igreja, quando não está bem, está azedo, ele não vai ao culto. Mas eu e você não temos essa opção. Quantas vezes o lugar em que eu menos gostaria de estar era na igreja. E até me lembro de uma anedota de um rapaz que, no domingo de manhã, 8 horas, a sua mãe acordando ele: você precisa ir para a igreja, você precisa ir para a igreja. Não quero ir para a igreja. Lá na igreja a música é horrível, todo mundo é hipócrita, eu não quero ir para a igreja. Daqui a pouco a mãe de novo ia tentar acordar ele com as mesmas reclamações. E aí a mãe falou: não teria nenhum problema você ficar em casa. O que acontece é que você é o pastor da igreja. É um retrato de todos nós, diferente de um membro da igreja que pode faltar no culto, o pastor tem que ir.
e tem que fazer de conta que tudo está bem com ele. É de Eugênio Peterson novamente essa frase: não conheço outra ocupação que seja tão fácil fingir como a nossa. Nós pastores estamos o tempo todo preocupados em querer fazer com que as coisas aconteçam na igreja. Talvez porque nós necessitamos de aprovação das pessoas. Talvez até também porque alguns de nós entramos para o ministério pelas motivações erradas. Quais seriam elas, ou algumas delas? Nós queremos ser admirados, nós queremos ser amados, e levados por essa motivação equivocada, porque no ministério tudo contribuirá para que nós não sejamos admirados e nós não sejamos amados, porque vamos lidar com a ingratidão de muita gente. Quem de nós, irmãos, não se sente fracassado porque a igreja não cresce a contento? Quantas vezes os meus ombros não carregaram esse fardo? Quantas madrugadas adentro não conseguia dormir, conciliar o meu sono, carregando esse fardo de me sentir fracassado? E talvez o sucesso que eu buscava era um sucesso mais para a minha vaidade pessoal do que para a glória de Deus. Uma igreja saudável não pode ser avaliada apenas pelo seu número de membros, e nem o nosso ministério. Craig Larson disse assim: medir uma igreja por seu tamanho é não saber como Cristo avalia uma igreja. Em Apocalipse, quando Jesus escreveu as 7 igrejas, mencionou problemas de qualidade, não de quantidade. Nós pastores somos cobrados primeiramente por nós mesmos, uma pressão interna para fazermos a igreja crescer. Parece que só tem sucesso se olharmos os números, e nós não conseguimos mensurar, por exemplo, se a nossa pregação, o nosso ensino, o nosso aconselhamento, o nosso discipulado com membros da igreja não está conseguindo dar suporte para essas pessoas enfrentarem os seus tempos de névoa, de escuridão, de enfrentarem um diagnóstico de uma doença sem possibilidade de cura, um desemprego, um conflito familiar, uma experiência de adição no álcool, nas drogas de alguém naquela família, e o suporte que o seu ministério está dando a essas pessoas. Não tem como medir isso. E a gente pauta o nosso ministério no padrão gospel do mundo evangélico de hoje, né? Como gerentes que precisam alcançar as suas metas, ou como técnicos de clubes de futebol que precisam vencer sempre para serem admirados e mantidos no seu cargo. Mas, meus irmãos, no dia do recebimento de galardões lá no céu, o Senhor Jesus não nos perguntará qual foi o tamanho do templo que eu construí, qual foi a quantidade de membros que eu batizei, qual o número de rol de membros da igreja dele deixada sob minha responsabilidade. Mas olhemos para o Evangelho, para as palavras de Jesus. A pergunta que Jesus nos fará naquele dia: você foi fiel? Se a nossa resposta for sim a essa pergunta de Jesus, o Senhor Jesus nos convidará: então venham, participem do reino do meu Pai, preparado antes da fundação do mundo. Então, irmãos, nós precisamos abandonar expectativas não bíblicas que foram colocadas sobre os nossos ombros. Pastores nunca foram destinados a carregar fardos tão grandes, fardos que Deus não pediu que nós carregássemos. Pastor Ricardo Agreste, aqui pertinho dos irmãos, em Campinas, pastor da igreja presbiteriana Chácara da Primavera, ele diz: muitas das nossas frustrações como pastores decorrem do fato de que nós esperamos da igreja mais do que o próprio Deus espera dela. Quantas frustrações e decepções que nós não temos com gente da igreja que a gente aconselhou, investiu tempo, investiu visita, discipulado. Nós esperamos mais do que Deus espera. Por isso, lembremos da palavra de Paulo, Atos capítulo 20, verso 28. Portanto, cuide de si mesmo e de
todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, a fim de pastorearem a igreja de Deus, comprada com seu próprio sangue. Nós pastoreamos a igreja de Deus, não a nossa. E às vezes nós achamos que nós podemos fazer melhor do que Deus. E nós devemos nos lembrar disso, que a igreja é de Deus, e que naquilo que nós, na maioria das vezes, não vamos conseguir fazer, Deus fará. Deus continuará fazendo com que a igreja dele vença pela força do seu braço, porque nós falhamos, mas o Senhor Deus jamais falha. Jonas Madureira, pastor aqui em São Paulo, ele diz: a gente quer fazer de tudo para a igreja dar certo, porém, biblicamente a igreja já deu certo, aleluia, porque as portas do inferno jamais a vencerão. Glórias ao nome do Senhor. Então, cuide do seu ministério, cuide da sua alma, cuide também da sua casa. Que tensão todos nós enfrentamos quando a gente tem no calendário da igreja um determinado culto, evento, e aí surge um evento na nossa família, o aniversário, o noivado, né? Todos vocês já vivenciaram essa dificuldade. Na maioria das vezes geralmente a gente diz não para a família, porque a família entenderá mais do que a igreja. Vivemos essa tensão o tempo todo, a família e a igreja como se fossem duas asas do avião, e não dá para a gente separar uma delas. Mas muitas vezes o nosso ministério pode ser bênção para a igreja, adoçar a vida de muitas pessoas, mas pode, no contraponto disso tudo, se transformar em amargura para as pessoas da nossa família que convivem conosco no dia a dia. Como é difícil, irmãos, para nós casarmos com a igreja, que a gente só consegue ter um ministério bem sucedido do ponto de vista de Deus quando a gente vai do namoro para o noivado até o casamento com a igreja, a gente se compromete com a igreja e a igreja conosco. Mas como é desafiador a gente casar com a igreja sem se divorciar da nossa família. E muitas vezes as esposas de obreiros percebem a igreja como uma rival do seu casamento. Quantas vezes refeições de família são feitas com a ausência desse pai, desse marido, por conta de uma visita de hospital ou um atendimento, um aconselhamento de urgência. Então, repartir um pai, repartir um esposo, em boa parte do tempo, é uma tarefa das mais difíceis para uma esposa de pastor e para os seus filhos. E normalmente a igreja espera que o seu pastor pague por ela, tenha disponibilidade integral, inclusive pelas madrugadas. Noé, na Bíblia, o pastor José Carlos falou sobre ele ontem. Noé pregou tanto tempo sem ter um único convertido no seu rol de membros. Ele não salvou uma única pessoa, que dirá salvar o mundo. Contudo, ele não perdeu a sua família. Billy Sunday, pregador norte-americano do século passado, muito notável, ele dizia que a grande tragédia da minha vida é que, apesar de já ter levado centenas de pessoas a Cristo, meus próprios filhos não são salvos. Que tragédia. Pesar no meu coração hoje, conversando com o Gessé, lá da cidade de Prata, na Paraíba, quando ele me contava a respeito do Jairo, filho do pastor Antônio Joaquim. O Jairo foi pastor da nossa igreja e está distante do Evangelho. Não está nem na igreja, distante do Evangelho, e foi pastor. Que tristeza, você conhece isso, você já viu isso em várias das famílias de pastores que você conhece, e talvez essa seja uma dor que você acarrega, e talvez você também se sinta culpada por isso. Psiquiatra e pastor suíço Paul Tourneur, também falecido, deixou alguns livros notáveis, alguns deles traduzidos para a língua portuguesa, e em um desses livros Paul Tourneur, ele diz assim: minha esposa Nelly me escreveu certa vez:
Querido Paul, você sabe que é meu professor, meu médico, ele era psiquiatra, e até meu pastor, mas você não tem sido o meu marido. Levei anos, diz Paul Tournier, agora o marido, levei anos para reconhecer que meu lar não é uma extensão da igreja, no sentido literal. Eu precisava desligar tanto quanto possível dos problemas da igreja quando chegava em casa. Nos lembremos disso, irmãos, que o nosso primeiro ministério será sempre a nossa família. Nunca coloque o ministério acima da família, ou como mais importante que a sua família. Eu amo a igreja, eu amo os irmãos da minha igreja, nem sempre o tempo todo, em alguns momentos eu sinto ira, raiva, né? Mas eu amo aqueles irmãos com toda a sinceridade do meu coração. As crianças, os adolescentes, os jovens, os velhinhos, né? Mas assim, se eu tiver que optar entre a igreja e a família, eu não terei dúvida em ficar com a minha família. Amém. Porque o Senhor poderá, pela sua providência, se assim entender, dar a mim uma outra igreja, mas não me poderá dar uma outra família. Escolha sempre a sua família. Eu lembro de ter lido um livro sobre um jovem evangelista que, tendo problemas sérios no seu casamento, ele tentava reparar nesse sentimento de frustração e de culpa, sendo um sucesso fora do lar. Isso é um padrão comum. A gente é um fracasso dentro de casa, não consegue cuidar da esposa, dos filhos, então a gente tenta reparar isso, se livrar um pouco dessa culpa, cuidando bem de outras pessoas. E desse evangelista, então, empreendendo uma cruzada evangelística e orando a respeito desse momento evangelístico, Deus falou ao coração dele essas palavras. Elas se encontram num livro chamado Nem Uma Hora. A história é narrada por Larry Green. Como se Deus estivesse dizendo para ele em oração: como posso confiar na minha noiva, a igreja, se você não está sabendo cuidar da sua? Às vezes, irmãos, nas melhores das intenções, nós nos dedicamos com empenho para cuidarmos da noiva de Cristo, mas nós somos negligentes, displicentes no cuidado da nossa própria esposa e dos nossos filhos. Mas quando a gente consegue viver em harmonia no casamento, quando o pastor vive dentro de casa o papel de pai, pai amoroso, pai amigo, ele terá melhores condições de cuidar dos filhos de Deus na igreja. Então o ministério não pode produzir filhos e esposas machucados. Quantas pessoas, como a minha esposa é filha de pastor, eu estou nesse universo pastoral, de família pastoral, antes mesmo de ser pastor. Quanta gente machucada. Algumas delas se sentem mal fisicamente quando passam em frente a uma igreja evangélica. Muitas dessas pessoas não estão mais no reduto cristão e se sentem mal. Então há esposas que às vezes dizem que gostariam de se casar com aquele homem, seu marido, que elas vêm lá no púlpito da igreja, dizendo palavras tão amáveis, palavras de tanta preocupação com as pessoas, mas que não é esse homem o mesmo que ela tem em casa. Em contrapartida também, a gente precisa reconhecer alguns ministérios muito abençoadores e de esposas que também são abençoadoras do ministério do seu marido. A esposa sofre com o seu marido pastor, pois sabe o quanto que ele sofre também pela igreja. E a esposa é uma provisão de Deus para o pastor, e por vezes ele, enquanto pastor, não tem num amigo de ministério alguém a quem ele possa abrir o coração e confidenciar algumas coisas, mas ele encontra isso nos ouvidos da sua própria esposa. A esposa é uma provisão de Deus para o pastor. Quantas vezes eu não tive que comer arame
e dizer que o que eu comi foi uma boa macarronada com molho à bolonhesa. É verdade. Muitas vezes eu deixei de dar um chute no traseiro de algum irmão, porque antes eu conversei com a minha esposa. A esposa é provisão de Deus para a nossa alma, para a nossa vida. Cuide do seu ministério, cuide da sua família. O reverendo Clyde vai falar sexta-feira mais a respeito disso, da importância da família no nosso ministério. Cuide também da sua alma. Fortaleça o seu coração e a sua alma em Deus. Paulo, escrevendo a um jovem líder da igreja chamado Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 16. De novo, Paulo coloca o cuidado por si mesmo, antes do cuidado de uma outra coisa. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Como facilmente nós que somos pastores, aqueles que tiveram o privilégio de ter uma formação teológica, não nos é tão complexo e difícil cuidar da Bíblia, do ensino, da pregação, da doutrina. Mas que dificuldade para todos nós cuidar de si mesmo. E isso é tão difícil, e facilmente nós nos esquecemos disso, que Paulo, pelo Espírito Santo, Deus entendeu ser importante registrar isso nas Escrituras para nossa lembrança. Nós prestamos atenção no nosso rebanho, nas pessoas que não estão bem, mas muitas vezes esquecemos de nós mesmos. Então a saúde espiritual, ela significa a gente dar atenção intencional para um tempo de qualidade com Deus. O maior bem que nós podemos fazer à nossa alma é cultivar um relacionamento com Deus mais estreito. Howard Hendricks, um escritor muito conhecido, ele fez uma outra pesquisa, não quero aquecer em Padonha, mas ele fez uma outra pesquisa. Um dado importante que ele fez nessa pesquisa: 200 e poucos pastores, a pesquisa ampla, maior, que ele empreendeu nos Estados Unidos. Então ele encontrou algumas características de alguns pastores que terminaram mal o seu ministério. Começaram bem, mas terminaram mal. Algumas dessas características, uma delas, eram pessoas que geralmente se julgavam autossuficientes e não tinham alguém que cuidava delas, ou deles, como pastores. E uma outra característica que ele encontrou como resposta a perguntas que ele fez: essas pessoas tinham, por isso elas tiveram uma queda moral, elas tinham uma não valorização à sua parte devocional diária. Então, um dado muito importante: nós nos distanciamos de Deus quando nós menosprezamos os nossos momentos devocionais, e facilmente nós vamos, ao nos distanciarmos de Deus e das Escrituras, nós vamos nos aproximando mais do pecado. Nós deixamos de construir cercas para as tentações que todos nós lidamos com elas. Então, irmãos, nós pastoreamos ovelhas que não são nossas, são do Senhor. Por isso nós precisamos estar diante do Senhor, né? Não apenas conhecer a palavra de Deus, mas o Deus da palavra, para que Ele fale ao nosso coração e tenhamos palavras não nossas, mas de Deus, para alimentarmos o nosso rebanho. Então, a nossa agenda diária não pode deixar o devocional de lado. E eu sei que todos nós iniciamos o nosso dia a dia ligado numa tomada de 220. Eu inicio o meu dia, foi assim essa semana, foi assim semana passada, e há 2 semanas atrás, de 2 semanas atrás para cá, 5 óbitos. E logo na hora que eu abro o celular, hoje a comunicação dessas situações, elas chegam até nós por WhatsApp. Então aquilo já altera a agenda daquele meu dia. Tem uma família que está em sofrimento, que precisa da presença pastoral. Mas, irmãos, a tarefa mais espremida para fora da nossa agenda é a leitura da Bíblia e a oração, porque ninguém nos cobra isso. Por isso a gente precisa construir essa rede. Nós mesmos temos essa fidelidade diante de Deus. Nosso coração precisa cobrar isso. É o melhor bem que a gente faz à nossa própria alma. Por isso, não negligencie a sua alma. Cuide de si mesmo. Se a nossa vida de oração é inconsistente e fraca, assim será também o nosso relacionamento com Deus. Fraco, frágil. John Piper, ele diz que as coisas boas é que nos afastam de Deus,
nem sempre o pecado. Eu vou repetir, as coisas boas que nos afastam de Deus, nem sempre o pecado. Ele diz: não são os desejos pecaminosos que me fazem esquecer da oração. O pecado não me impede de orar. A retidão me impede de orar. Quando eu me vejo como uma pessoa muito justa, que não preciso orar tanto, responder e-mails santos e tantas outras coisas santas, navegar em sites cristãos para aprofundar o meu conhecimento de Deus e até das Escrituras. São as coisas boas, e não ele, o diabo, que nos afastam de Deus. Então, escolha um lugar, ele dizia, um horário, para você estar perto de Deus, porque eu sou o pastor, ele dizia, eu sei. Se você não fizer isso, você vai se distanciar de Deus. Uma outra frase de John Piper: uma das maiores utilidades do Twitter, Facebook e hoje também do WhatsApp, será provar no último dia que a falta de oração não era falta de tempo. John Piper. Aos pés do Senhor, irmãos, em oração nós derramamos as nossas frustrações. Dele vem um encorajamento para nós continuarmos naqueles momentos que a gente não consegue dar um passo adiante. Dele vem essa força para a gente continuar servindo a Ele, Deus, com prazer, servindo as ovelhas dele. Então busque plena satisfação em Deus, não plena satisfação no seu ministério. O seu ministério não pode ser mais importante que Deus, porque ele pode ser transitório. Busque a sua plena satisfação em Deus. Tudo aquilo que for parecido com Cristo, mas que não seja Cristo, vai frustrar você. Busque a sua satisfação em Deus. Ricardo Agreste novamente da Presidente da Chácara Primavera, às vezes, no anseio de cuidar da igreja, nós esquecemos que Cristo morreu por essa igreja, porque sabia que ela jamais daria conta de si mesma sozinha. Cristo fez o que de melhor poderia ser feito por essa igreja. E é o momento apropriado para que eu aqui faça uma confissão. Eu fiquei quase 3 anos sem tirar período de férias, ou seja, um período longo para que eu exercesse o cuidado de mim mesmo. Não sei se você passa por uma situação dessa ou mais grave do que essa. Eu achei importante compartilhar isso com você, porque às vezes eu mesmo tenho dificuldade em praticar meus próprios conselhos, e nem sempre eu faço como deveria. Mas, como diz David Benyon, eu não sou tão importante no universo de Deus, a ponto de não ter condições de descansar. Contudo, minhas limitações dadas por Deus são tão reais que eu não ouso não descansar. Então não venda as suas férias por nada. As férias são para você, para a sua família. Fazem bem para você, para a sua família, e fazem bem para a sua igreja. É importante a igreja observar que você é um pai, que você é um marido, que você tem uma família. A igreja precisa observar isso, que você valoriza o tempo em família. As férias também são importantes para a sua igreja, para que outras pessoas desenvolvam talentos no seu período de férias. As férias também são importantes para você, para que você entenda que a igreja de Deus não depende de você para ela continuar o seu trabalho. Deus nunca nos conduz ao esgotamento. Augusto Nicodemos, ele diz assim: aprendi que o trabalho pode se tornar um ídolo, até na igreja. Aliás, ele está falando do trabalho na igreja, e um vício, e que pensando que estamos servindo a Deus, acabamos por colocar o trabalho no lugar dele. Aprendi que posso descansar e ficar à toa, sem a consciência pesada. Descansar é tão bíblico quanto trabalhar. Aprendi que muitas outras pessoas podem fazer bem melhor o que eu faço. Não preciso levar o mundo às costas. Aprendi que minha vida é breve, passageira e vulnerável, e que Deus deseja de mim apenas que eu seja fiel naquilo para o que me chamou,
sucesso, números e resultados são absolutamente secundários. Não posso viver por eles. Lamento que tive que aprender isso mediante o esgotamento pelo qual passei. Agora, refeito, espero viver e servir melhor com essas lições aprendidas. E lições aprendidas em meio à dor. A dor de um pastor, ela é ampliada principalmente por esse mito de que nós não podemos vivenciar a depressão. Afinal, como poderíamos nós sermos tomados pelo desespero se nós pregamos e ensinamos a esperança? Mas a ordenação pastoral não é um manto sagrado colocado sobre nós que nos protege dos sofrimentos humanos e das aflições dessa vida. Então, a somatória de um ritmo acelerado de trabalho, mais o estresse do ministério pastoral. Foi uma pesquisa feita por Ikedo, que trabalhou com vários missionários que voltavam do campo missionário e pastores, e a conclusão que ele tomou com essa pesquisa: os mais resistentes e fortes pastores e missionários, os mais resilientes, poderão ser derrubados se ultrapassarem os seus limites. Então, irmãos, como pastor, a gente precisa entender que como pastor também nós somos ovelhas, e que muitas vezes na nossa rede de cuidados nós não escolhemos alguém para cuidar de nós, e nós seremos uma ovelha, não uma ovelha sem pastor, uma ovelha sem ser pastoreada. E é imprescindível. A nossa igreja deveria perguntar: pastor, quem é que pastoreia? O Senhor. Quem são seus amigos? É a minha pergunta. Quem te aconselha? Para quem você abre o coração? Responda com sinceridade. Quando você está sendo tentado, com quem você abre o coração? Que mandamentos bíblicos está sendo difícil para você colocá-los em prática? Quem seria aquela pessoa que depois de um dia difícil, em que madrugada dentro você não consegue dormir, quem seria essa pessoa que você se sentiria à vontade para ligar, ainda que de madrugada, para abrir o coração e pedir oração para essa pessoa? Nosso corpo e nossa alma têm limites. Por isso Jesus enviou os seus discípulos de 2 em 2, Marcos capítulo 6, verso 7. Pastores têm poucos amigos, na maioria das vezes nenhum. E é uma verdade que o ministério pastoral é um ministério solitário, quando na verdade ele deveria ser um ministério solidário. Mas contudo nós precisamos, a partir de nós mesmos, trabalharmos para que esse quadro possa se alterar. Você tem pelo menos 3 amigos com quem você poderia abrir a sua alma e compartilhar os seus problemas? Se não tem, peça a Deus. Peça que Deus possa prover para a sua vida. Ombro onde você possa reclinar, ouvidos que possam te escutar no momento de dor. A queda de muitos líderes mostra isso. O abandono ministerial de muitos deles que começaram tão bem. Eles estavam andando sozinhos. Paulo, o apóstolo, nos mostra, irmãos, que mesmo ele sendo um ministro de Deus, ele em alguns momentos estava exausto, física e emocionalmente. O medo trovejava dentro da sua própria alma, e em vez de ocultar essa dor, Paulo expressou isso num texto muito importante. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 5. Paulo diz assim: porque chegando-nos a Macedônia, nenhum alívio nós tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. O apóstolo, a pessoa mais importante que pisou esse planeta depois de Jesus, ele está dizendo: eu tive lutas por fora e medos por dentro. Você já conheceu essa dor de alguma maneira? Cada líder então precisa exercer esse cuidado para com a sua própria alma. Seja ter um mentor espiritual ou um discípulo, não importa a terminologia, mas você ter alguém que tenha mais experiência no ministério, que possa cuidar de você, te aconselhar nos momentos em que a paisagem se mostra escura. Aí o texto do apóstolo Paulo: Deus confortou Paulo, não pela ausência do estresse depois que ele orou. Deus confortou Paulo pela presença de um amigo de ministério. Paulo e Tito se confortaram.
Qual foi aquela situação difícil, angustiante, que Deus proveu um título para a sua vida, naquele momento de muita dor? A amizade humana é sempre a provisão de Deus para os nossos invernos de alma. E o pastor precisa ser proativo, de ter colegas de ministério com quem possam se assentar, estar juntos, não por conta de uma agenda da igreja, mas estar juntos para nada, para conversar, para jantarem juntos, para terem um café da manhã. Tem alguns aqui da região grande de São Paulo que a gente faz isso juntos, em família, marido e esposa. Porque quem entenderá melhor uma esposa de pastor é uma outra esposa de pastor. Então, precisamos exercer isso, essa nossa rede de cuidado. Quero dirigir também a minha palavra aqui a você que me ouve nessa manhã e que não é pastor, e que você pode ser um instrumento de Deus redentivo para cuidar das feridas do seu pastor e da família dele. Paulo, escrevendo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13, Paulo diz assim: e rogamos-vos que reconheceis os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Uma palavra para os diáconos, presbíteros, obreiros que estão aqui, diáconos e presbíteros. O seu pastor precisa da ajuda de vocês, que vocês os ajudem a que eles mantenham a prioridade que eles precisam: descanso semanal, noite com a esposa, tempo suficiente de férias, consultas médicas, tempo especial com seus filhos, rolando com o tapete à medida que brincam com o cachorro. Tudo isso se torna da sua conta se você está sendo sério em cuidar do seu pastor, porque ao pastor Deus deu a igreja para cuidar, mas para o pastor Deus deu a igreja e Deus deu os seus auxiliares para cuidarem dele, pastor. Diante de tantas visitas hospitalares ou no lar, de tantos aconselhamentos, você pode assegurar que o seu pastor está conseguindo tirar um dia semanal de folga. Então seja ajudador do seu pastor, se dirija a ele e pergunta: pastor, há alguma coisa que eu posso fazer que possa lhe ajudar? Cuide das necessidades também materiais do seu pastor. Quando o pastor viaja, ligar para a família do pastor, para a sua esposa e perguntar: nós somos da diaconia, estamos à sua disposição se houver alguma emergência, conte com o nosso carro, com alguma provisão material da igreja, nós estamos para cuidar de vocês enquanto família, na ausência do nosso pastor. Eu me lembro de um pastor, Edson Queiroz, pastor na nossa cidade de Santo André, já falecido, que ele disse que estava diante de um ofício fúnebre e todos elogiando aquele pastor que estava sendo velado, elogiando que aquele homem era um homem de Deus, não ambicioso, que nunca lutou por uma melhoria no seu salário, sempre foi muito simples nas suas roupas, e isso era evidente através dos seus sapatos, que inclusive eram sapatos que estavam ali e podendo ser vistos por todos, sapato rústico e furado na parte de baixo. E o pastor Edson Queiroz, quando foi dirigir a palavra àquelas pessoas, disseram que a igreja deveria ter vergonha de ter tratado o seu pastor daquela maneira e não ter honrado ao homem que se desgastou em prol do seu rebanho. Então cuide também do seu pastor materialmente. Estou concluindo, irmãos. Deus deu um pastor para cuidar da igreja e deu à igreja e os obreiros um pastor para ela cuidar. Não, que os nossos pastores não sejam, como as palavras de Jesus, ovelhas que não têm pastor. Você que é uma ovelha pode ser o pastor do seu pastor. Para concluir, um sujeito crente, homem de oração, teve uma revelação enquanto trabalhava no campo, mexendo com as plantações, e ele vê as nuvens se ajuntando, e na sua imaginação criativa, que ele teria atribuído a uma experiência mística, espiritual, ele diz que orando, ele vê nas nuvens, ele teria conseguido enxergar nas nuvens duas letras:
a letra V e a letra P. E olhando para essas letras, ele entende que Deus estava dizendo para ele: vá pastorear. E ele se dirige ao seu pastor, ele diz: pastor, Deus tem um chamado para a minha vida. Eu não fiz seminário, eu não me preparei, mas Deus tem um chamado para a minha vida e Ele me deu uma visão. E contou para o pastor como foi essa experiência que ele tivera no campo. E insistiu tanto com o seu pastor, O pastor então permitiu que ele dirigisse um pequeno grupo. E aquele homem começou a dirigir aquele pequeno grupo. E com o tempo aquele pequeno grupo se tornou um grupo tão espiritual, que se tornou invisível. Acabou. Aí esse homem frustrado, de novo se dirigiu ao seu pastor e disse a ele: pastor, eu não sei o que aconteceu, o povo tem coração duro. E o pastor então pediu que ele se lembrasse, que ele lembrasse a ele, pastor, quais foram aquelas duas letras que ele havia visto naquela visão. E aí aquele homem disse ao seu pastor: as duas letras, pastor, eu nunca me esqueci delas. Era a letra V e a letra P. O pastor disse para ele assim: então, meu filho, você deve ter entendido errado. Que Deus estava dizendo para você não era vá pastorear. Que Deus estava querendo te dizer vá plantar. Continue trabalhando. Vá plantar. Então tenho duas palavras aqui para encerrar a minha fala, concluí-la. Se você está vivendo essa frustração ministerial, se colocar diante de Deus, talvez você se sinta um fracassado no seu chamado. Pode ser que nós não tenhamos escutado de fato o chamado de Deus com clareza. O nosso chamado talvez seja para alguma outra área. Às vezes o nosso chamado é para a área do ensino, nós estamos pastoreando. Às vezes é para a área administrativa, nós estamos pastoreando. E a gente se sente frustrado, não por não termos um chamado, mas por estarmos exercendo o nosso chamado no lugar errado. Deus me chamou para a cidade, eu estou no campo, plantando, sem ter habilidade para isso. Se você se encontra nessa situação, coloque isso diante de Deus em oração. Converse com outras pessoas que tenham mais experiência para orarem com você e entenderem com você melhor o seu chamado. Porque é uma frustração, imagino eu, chegarmos ao término da nossa vida e olharmos para trás e nós vivemos esse último momento da nossa existência com frustração, com ressentimento, com culpa, que simplesmente a gente passou por essa vida sem ter marcado alguém, sem ter deixado um legado. Então ter essa sinceridade, porque alguém viver um ministério sem estar no lugar certo vai significar frustração para você, frustração para a sua família, um fardo muito grande e um peso pelas pessoas com as quais você convive. Então a maior bênção que às vezes pode acontecer na sua vida é você entender que eu preciso parar e tomar um outro caminho, que também significará um caminho de entrega da minha vida a Deus. Em contrapartida, dizer a você que tem a convicção do chamado, encorajar você. Ser pastor é um dos maiores privilégios que Deus pode dar a alguém, a uma esposa de pastor, a uma família de pastor. E nós precisamos exercer cuidado de si mesmos, para que nunca e jamais esse ministério de Deus, que é uma excelente obra, como disse Paulo, se torne um fardo sobre os nossos ombros. Deus não quer que seja assim. Não deixemos, irmãos, que nenhuma estatística desanime você e o seu coração, de impedir a sua caminhada. Apacente a sua própria alma, cuide da sua própria alma. Se você sente ter a vocação pastoral, seja apaixonado por ela e dedique a Deus a sua vida, na certeza que você, no tempo de Deus, vai ter o seu galardão. Que o Senhor te abençoe.